Você já tem caneta, então fique à vontade, faça uma pergunta objetiva para ser uma resposta precisa. E também você pode ter a liberdade de ser coletivamente, eu vou interpretar ela de forma coletiva ou de forma individual. Eu vou pedir para que você especifique aí no papel para quem que você está direcionando a sua pergunta, tá? Lembrando a área que cada um deles trabalharam aqui, período de pregação na história da igreja, com os pais da igreja. O pastor Davi Murk está expondo em Cantares. Nós temos o Sacha Cristo em Provérbios, como podemos ver esse quadro da teologia bíblica de uma forma mais abrangente em Provérbios, e o pastor Mendes, que está nos entregando uma devocional apropriada sobre pecado, cuidados da vida e entre outras coisas. Eu gostaria de começar com uma pergunta, foi direcionada ao pastor Nathan, e a pergunta ela diz o seguinte: os pais pareciam possuir uma visão sacramental, não apenas das ordenanças, mas também da pregação. Portanto, fazendo as devidas ressalvas, poderíamos entender como eles, que a pregação é um meio de graça para fortalecer e santificar os crentes? That's a very good question. Excelente pergunta. So in different contexts, I think the language like sacramental could carry different meaning. Eu acho que em contextos diferentes, uma linguagem mais sacramental, ou a palavra, o termo sacramental pode ter significados diferentes. So I think the question is well phrased. Então eu acho que a pergunta foi bem colocada. I like the language of means of grace. Eu gosto da linguagem de meios de graça. Because in a context where sacrament may mean something we do not mean to convey. Porque embora hoje talvez sacramento ele transmite uma ideia que nós não queremos transmitir. For example, we may prefer to speak of the ordinances. Por exemplo, nós preferiríamos falar das ordenanças. I'm not sure, is that the usual word here? We can still consider preaching to be a place of encounter with the living God in the power of the Holy Spirit. Mesmo assim, ainda podemos considerar a pregação como um lugar de encontro com a palavra de Deus, a pessoa de Deus, pelo poder do Espírito Santo. It is the way that God has appointed for His word to go forth and to do its work. Foi isso que Deus estabeleceu para a sua palavra cumprir a sua obra. So in that sense, it is a means of grace among many others the Lord has provided. Então, nesse sentido, sim, é um meio de graça entre muitas outras que Deus tem dado. I think that view does justice to the Father's understanding and is one we could be comfortable with as well. Eu acho que essa visão faz justiça ao entendimento dos pais da igreja e também é algo que nós podemos ficar confortáveis com essa definição também. I wonder if that's sufficient. É suficiente isso? Não sei se é Anyone mais. else? Thank you. Ok, se alguém mais quiser fazer pergunta e precisar do papel, só levantar a mão que... Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui que chegou para o pastor Sacha. E a pergunta está relacionada a Provérbios, se ele tem, ou se vai estragar a surpresa, uma grande ideia em Provérbios. Qual seria a grande ideia do livro de Provérbios e como apontar essa grande ideia para Cristo, a suficiência de Cristo em um livro de sabedoria. Eu vou tentar responder usando talvez um pouco do que foi aquela nossa segunda sessão de ontem, né? Provérbios como a mente de Cristo, Cristo como o filho sábio que cresce em sabedoria e como aquele que é a sabedoria de Cristo, de Deus, né? Lá 1 Coríntios 1:30. Então a grande ideia talvez, se você está procurando uma proposição, né? A mente de Cristo. Qual que era a segunda pergunta? A segunda parte da pergunta. Como que esse livro de sabedoria aponta para Cristo?
Ah, sim. E aí foi a segunda sessão de ontem, né? Em que a gente viu vários aspectos, né, que apontam para Jesus Cristo no livro de Provérbios. E se você é desconfortável com a ideia de trazer Cristo de volta a Provérbios, lembre-se que Cristo cumpre Provérbios, né? Isso talvez ajude um pouco a aliviar essa tensão, que é uma boa tensão, de fato, se a gente está pregando Cristo em Provérbios e sem fazer nenhuma alegoria desonesta ao texto e sendo honesto ao texto bíblico, né? Eu tenho uma outra pergunta que envolve um pouco a questão de alegoria, isso de forma aberta para todos, mas especificamente para o Sacha, que está mencionando sobre o assunto. Em um artigo de Randall Robson, ele fala que a maior heresia é pregada através da aplicação e não da explicação. E a pergunta é o seguinte: a consequência disso seria uma forma alegórica de transmitir o texto, ou você acredita que é uma aplicação apenas incoerente e não tem absolutamente nada a ver com alegoria, diante da nossa realidade? A pergunta é se a aplicação pode se tornar uma heresia ou não, é isso? Isso. Eu acho que ela pode, né? Mas ao mesmo tempo que você pode fazer uma aplicação verdadeira do texto errado. E é por isso que eu acredito que uma das coisas que pode nos ajudar nisso é uma boa teologia sistemática e uma compreensão da teologia histórica, como guarda-reio para que você não fale nenhuma heresia, né? Mesmo despropositado, né? Então eu acredito que são bons guarda-reios para te manter na linha da exposição bíblica, né? E é óbvio que se você estiver sempre buscando uma aplicação coerente com o texto bíblico, isso tende a diminuir muito, né? Essa é a minha contribuição à pergunta de vocês. Ok. Se por uma acaso a pergunta que eu estou citando é a sua, eu estou selecionando algumas, e você acha que não ficou bem respondida ou ainda poderia avançar um pouco mais, levante sua mão que nós vamos interagindo. André, Joia? Posso falar alguma coisa? Pode, por favor, claro. Acho que o primeiro dia eu levantei essa pergunta sobre uma afirmação, se não me engano, foi do Haddon Robinson, que falou que há mais heresia pregada na aplicação do que na explicação. Eu creio que entre nós, especialmente quem tem uma boa teologia sistemática, duvido que vamos pregar muita heresia, mas nós vamos pregar aplicações corretas do texto errado. E aqui me preocupa um pouco com o desespero que às vezes nós temos de achar Cristo em algum texto, de atropelar bons princípios hermenêuticos e exegéticos. Gosto muito do livro do Brian Chappell, chamado Pregação Cristocêntrica, embora tenha um crescente incômodo com um aspecto. Ele trabalha a ideia para não alegorizar textos com tanto desespero de achar Cristo e alegorizar o texto com a ideia de que todo texto de alguma forma aponta uma área da nossa vida que não parece Jesus. Ele chama isso o FCD, foco na condição decaída. A queixa com essa frase é o fato de que a nossa condição hoje não é decaída, a nossa condição é redimida. Mas todo o texto bíblico foi inspirado por Deus para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, cabe a mim achar em genealogias, em provérbios, cantares, salmos, qual é a necessidade do coração do homem que ainda não parece Jesus, e que Jesus, a plenitude da sabedoria divina, que morreu na cruz para que a vida dele fosse a nossa vida, ele supre. Eu acho que nesse sentido a gente foge um pouco da alegorização, de forçar aplicações cristológicas dentro de um texto que não tem nada a ver. Não sei se foi claro, mas... Sim. Pensando um pouco nisso, pastor Davi, como que é possível fazer, e se é possível, uma relação entre Salomão e a Sulamita com Cristo e sua igreja, diante de um outrocentrismo cristocêntrico que nós... É uma linha muito fina que eu tentei definir hoje. Salomão não é Cristo. A Sulamita não é a igreja.
quem força esse texto porque não gosta de lidar com os detalhes um pouco pesados do texto, precisa fazer isso para justificar a inclusão desse livro no cânon. Então, o método que eu estou propondo sobe alguns degraus no que chamamos uma escada de abstração. Não é Salomão, Jesus, Sulamita, Igreja. O livro de Cantares como um todo aponta para casamento e sua seriedade e importância hoje no plano de Deus, antes das bodas do Cordeiro, quando não haverá mais casamento. Então a nossa interpretação do livro vai ser no nível mais abstrato, em que os princípios do livro apontam para isso. E um princípio eu vejo muito forte no livro é o outrocentrismo que caracteriza toda a vida de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar. Quem entra no casamento querendo receber e tomar está equivocado. Então a minha maneira de entender Cristo no livro de Provérbios não é numa alegoria item por item, Jesus é isso, Salomão é outra coisa, mas no nível intertextual e através de princípios que só Jesus satisfaz. Ok, algum integrante quer acrescentar alguma coisa? Só pegando o gancho final do Davi, né, eu acho que o que ele colocou agora na última sentença, né, alivia muito essa tensão de ser fiel ao texto bíblico no método histórico, gramático, literal, ao mesmo tempo em que você faz jus a toda uma compreensão teológica de como todo o texto bíblico aponta para a pessoa de Cristo Jesus, né? Isso ajuda a gente a fugir da alegorização, que acaba sendo muito mais dependente da criatividade do expositor do que o conteúdo bíblico, né? Que é onde a gente quer de fato estar. Não é o que eu penso, mas o que a Bíblia de fato diz, e fazendo ligações teológicas que são saudáveis, precisas e reais no texto. Ok. Tá bem? I appreciate what you said about Brian Chappell's fallen condition focus. Gostei muito do que o pastor Davi falou sobre o FCD, foco na condição decaída, que o Brian Chappell apresenta. We were talking yesterday, there's a book by Zach Eswine, Nós estávamos conversando ontem, tem um livro escrito por Zach Eswine, who is a colleague of Chappell's at Covenant Seminary. que era colega do Brian Chappell no seminário de Covenant, onde ele trabalhava. And he works in his book respectfully to try to broaden the fallen condition focus. E de uma forma muito respeitoso, ele escreve um livro que tenta abrir um pouco mais esse foco na condição decaída. So he's recognizing that as believers, the fallen condition focus may not always be the place of application for us. E ele reconhece que como cristãos, talvez o FCD nem sempre seja o lugar de aplicação para nós. So it may simply be a finite condition focus, just a reflection of the fact that we're creatures and we have limitations. Talvez simplesmente seja não um foco na condição decaída, mas um foco na condição finita, que somos criaturas finitas. It may be a reflection of the fact that we live in a broken world and suffer the consequences of sin at large. Que temos limitações e que vivemos num mundo caído em que nós enfrentamos as consequências do pecado nesse mundo. So he works through, I forget the rest of them, he works through several of these different options. Então ele começa a trabalhar vários dessas opções diferentes. And what he's doing is giving the preacher vocabulary to offer to his congregation. E o que ele está fazendo então é oferecer vocabulário diferente para o pregador então oferecer à sua igreja. Ways to interpret, but also ways to suggest application of these different texts. Maneiras de interpretar, mas também maneiras de aplicar esses textos diferentes. And the way that in each of these focuses we do find Christ to be meeting that need. E para cada um desses focos nós vamos encontrar sim Cristo, aquele que supre de fato essa necessidade. I think that kind of a broader approach safeguards us from pushing too hard in our application. Eu acho que essa abordagem um pouco mais ampla é uma proteção para nós, para a gente não apertar indevidamente demais na aplicação. Trying, for example, to make every text fit in the same grid of application. No sentido de tentar forçar cada texto a entrar no mesmo padrão de aplicação.
It acknowledges that our people are in different places, and from year to year will be in different places themselves. E ele reconhece que nosso povo está em situações diferentes e que ano após ano eles vão estar em lugares diferentes. I think those kinds of series of questions also can safeguard the preacher from pressing application into places that aren't supported by the text. Eu acho que isso também é uma proteção para que o pregador não leve a aplicação para áreas que não têm sustentação no texto. There's a book by Eswine in the bookstore on the spiritual depression of Spurgeon. I'd recommend it. E tem um livro desse mesmo autor sobre a depressão espiritual de Spurgeon, está lá na livraria, recomendo. Ok. Pastor Mendes, algumas perguntas aqui têm chegado para ti. Diante da devocional realizada hoje, o senhor entende que o pastor que caiu em adultério, ele não está mais apto para exercício do ministério pastoral? E uma segunda pergunta, se como Pedro foi restaurado diante do... Eu não sei como foi linkada essa pergunta, né? Eu não estou me recordando aqui se Pedro teve ou não pecado de adultério, mas ele faz uma segunda pergunta, como Pedro pôde ter sido restaurado ao ministério pastoral depois de ter pecado. Bom, eu também, já me fizeram essa pergunta, eu nunca vi que Pedro traiu a mulher, dormiu com outra, nunca vi isso aí. Eu sei que ele era Pedro, dava um trabalho danado. E eu fico assustado quando eu leio lá em 1 Coríntios 6 que pecado no corpo é diferente do pecado fora do corpo. Eu fico assustado porque a minha interpretação do pecado no corpo significa que você agora é santuário de Deus. E você em pecado, você está colocando um animal impuro no seu coração, eliminando o cordeiro que está ali. Parece que é algo muito bruto, quase que inadmissível. Provérbios 6:32, o Sacha usou esse texto ontem. Aquele que adultera é louco e a sua vergonha jamais se apagará. Juntando esses dois textos e indo agora para a prática, eu não consigo entender que um pastor que no exercício do seu ministério adulterou, ele deve ter outra chance, porque se o meu filho tivesse um problema no casamento, que eu como pai não seria a pessoa ideal para tratar, eu não mandaria para esse pastor. E chego a duvidar que alguns de vocês mandariam. Por outro lado, eu acho que tem muitos pastores para que, por exemplo, eu possa juntar no nosso colegiado, que tem mantido a dignidade, um exemplo, que não profanaram o templo do Senhor, colocando outro animal no lugar do Cordeiro de Deus e entendendo que a sua vergonha jamais se apagará. Certa feita, um medalhão da denominação, não sei se vocês entendem por medalhão, não é aquela carne gostosa lá, não. O medalhão da denominação falou: se você continuar desse jeito, com seus líderes espirituais, pastores, vai chegar um momento que você não vai ter mais homens para assumir o ministério. E eu falei: eu vou ter para exportar para vocês, porque nós tomamos muito cuidado dessa questão, através da exposição da palavra e colocar temor no coração das pessoas. Chegou uma pergunta aqui que é, na verdade, um estudo de caso. Um membro de minha igreja foi desligado do hall de membros por envolver-se com uma divorciada descrente. Qual seria a sua posição caso essa mulher se converta e deseja ser batizada na igreja? Esses caras só complicam a vida da gente. Eu preciso saber o contexto. Ela vai vir para a igreja e como esposa do camarada? Ele é crente, casou com ela divorciada descrente. Então tem dois atenuantes aí.
E aí ela se converte e agora deseja ser batizada na igreja. Seus pecados estão resolvidos. Eu acho que essa é uma resposta muito fácil para aquilo que virá depois, que vai ter aquele que casou com um homem, adulterou com ele, ele se converte e os dois querem vir para a igreja casados. Isso logo vai ter, né? Vocês duvidam disso? Não, mas se ele teve o caso com essa mulher, não crente, divorciada, e ela se converte, eu vou aconselhar ele não se casar. Porque ela, o marido dela, se está vivo, se ela é divorciada, o marido está vivo, ela está casada com aquele. O apóstolo Paulo deixa muito claro que um vínculo matrimonial só rompe com a morte de um dos cônjuges. Isso para mim é muito claro. Eu vou aconselhá-lo a não casar com ela. E se ele casar, ele vai entrar talvez numa disciplina de exclusão na igreja. Agora, eu estou falando no sentido geral, precisa saber mais detalhes dessa situação, ver se a gente encontra algum texto alegórico para incluí-lo nessa exceção. Ele está na igreja, ela não. Ele é cristão, casa com uma mulher divorciada descrente. E aí ela, enquanto ela está descrente, aí ela decide ir para a igreja. Alguém quer completar? Mas eu entendo, na nossa igreja é diferente. É alguém que chega nessa condição, ele é casado com alguém no segundo casamento, ele frequenta a igreja, é membro da igreja, já chega nessas condições e de repente ela se converte. O fato dela ser divorciada antes, claro que nós vamos batizar. A situação está sendo regularizada. Correto? Então, é diferente de quem chega numa condição e outra pessoa que desobedece, que quem entra na nossa igreja sabe do padrão desde o início. Quem se rebela contra isso, eles que pactuaram conosco para ser membro da nossa igreja. É outra coisa da maneira como nós recebemos pessoas que vêm do mundo, que jaz no maligno, são aceitos, não vão desempenhar uma liderança espiritual, mas vão ocupar funções e tudo isso. Tem as situações já concretizadas e aquela a concretizar. Nós jamais vamos compactuarmos com aqueles que querem concretizar uma situação que não tem respaldo na palavra. Ok? Uma pergunta geral agora. Diante da realidade que os membros da igreja têm tido acesso a todo tipo de mensagem e mensageiro na internet, Facebook, YouTube, MP3, etc., quais as pressões que os pastores da igreja local sofrem diante desses comerciantes, né, desses homens que usam a mídia para poder pregar, proclamar o evangelho? Eu acho que eu posso começar. Acho que na PIBA nós não sofremos essa pressão não, porque PIBA nasceu em 1980 com exposição bíblica. E olha o que está acontecendo no nosso meio. Nós estamos recebendo inúmeros novos membros vindo de igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, onde se pregavam absurdos, e hoje eles estão dizendo, olha, não dá mais para ficar lá. Só domingo passado recebemos 3 casais de uma igreja pentecostal da cidade. E um terceiro me procurou no final do culto dizendo, olha pastor, eu estou aqui pela primeira vez, minha esposa tem frequentado a PIBA e diz que daqui ela não sai mais. O meu filho tem frequentado e diz que daqui não sai mais. Veja a minha situação. Falei, vou orar pelo irmão. É impressionante. Há um movimento, eu não sei se está acontecendo nas suas igrejas, mas há um movimento de um pessoal descontente e sendo tocados por Deus para procurar alimento, que estão morrendo de fome. Um deles, que veio de uma igreja pentecostal, um homem de boa posição social, ele falou assim, pastor, eu visitei 3 igrejas aqui em Atibaia, acabo de me mudar para cá. Em nenhuma eu ouvi a exposição bíblica. E vim aqui e falei para minha esposa, é aqui. Eu acho que se nós nos mantermos fiéis à exposição da verdade, muitos que estão enganados por aí virão. Nunca deixe de ser uma opção para aqueles que querem um evangelho sério.
Porém, nós vamos perder as ovelhas que não querem isso, que tem coceira nos ouvidos, e nós temos perdido também da nossa igreja alguns poucos que vão para algumas dessas igrejas de pregadores muito badalados em nossos dias, que pregam, ao meu ver, heresias, exatamente o que o povo quer ouvir, filosofismos em que dão um jeito, como o pastor Mendes sempre fala, atualizam o pecado. Deus mudou, o padrão é diferente. Isso tem destruído casamentos da nossa igreja, porque assistem essas palestras desses pregadores e logo eles fogem do aprisco, porque não aguentam. Então a realidade de fato dessas pessoas, obrigado, que estão assistindo, existe essa pressão, e quem não quer a sã doutrina vai para outro aprisco. Eles vão buscar um ninho onde não tem o espinho do incômodo que o pecado dele está causando, e lá ele se ajeita muito bem. Eu também vejo essa questão também por um outro prisma, né? Porque a gente vê mesmo gente atrás daquilo que eles querem ouvir, seguindo seus próprios desejos, o ventre deles é o Deus deles, né? Mas por outro lado, às vezes eu fico pensando no que a revolução da informação fez com a dinâmica até de sermão, né? Eu tenho alguns jovens na igreja que, conforme eu estou pregando, eles estão com o iPad deles conferindo as palavras que eu estou pregando, se de fato confere com o original, né? E aí eles, ao mesmo tempo que eu estou pregando, eles já sabem a opinião do John MacArthur, do John Piper, do Paul Washer sobre aquela passagem, né? Eles estão pesquisando coisas que eu não tive tempo durante a semana, às vezes até de pesquisar, né? E isso gera também uma certa situação no outro lado da moeda, né? Por um lado, os caras estão querendo ouvir coisa ruim, e agora você tem toda uma gama de pastores pregando sermões talvez muito melhores do que eu vou ser capaz de pregar à disposição deles no YouTube, né? Como é que a gente lida com isso, né? E o que eu tenho percebido é que, se nós entendemos o pastor limitado a um pregador, nós estamos tostados, essa aqui é a real, né? Mas o John Piper não presta contas pela alma das minhas ovelhas, eu presto conta pela alma das minhas ovelhas, né? E a diferença vai fazer quando o sermão expositivo ele é feito no contexto de um ministério pastoral que cuida além do púlpito também, né? E isso ganha a autoridade das ovelhas ao ponto de que eles vão ouvir o que eu tenho a dizer, não o que o John Piper tem a dizer, embora escutar o John Piper é extremamente edificante, eu encorajo eles a ouvir, né? Eu passo para alguns jovens e falo assim, olha, escuta esse sermão muito bom, mas lembre-se, né, o pastor deles não é o John Piper, né? O pastor deles é quem Deus os colocou ali, eles estão, como o Davi colocou, né, compactuados no contexto de igreja local. A responsabilidade que eu tenho com as minhas ovelhas na Igreja Batista Maranata é diferente com a responsabilidade que eu tenho com vocês, né? Eu estou aqui para servir, eu tenho uma certa responsabilidade do que eu estou dizendo, mas a minha maior responsabilidade é com as ovelhas confiadas a mim na Igreja Batista Maranata, né? E todos debaixo do Supremo Pastor, Jesus Cristo, né? Então esse é um fenômeno interessante que a tecnologia colocou nas nossas mãos, que alguns anos atrás a gente não tinha, mas que hoje ele cresce. A gente sabe que cresce um grupo de jovens ditos reformados, raivosos na internet, que sequer frequentam a igreja, né? E a gente olha e fala assim, rapaz, a melhor coisa que você tem que fazer é desligar a internet e frequentar uma igreja e servir numa igreja. Você vai amar Jesus muito mais do que entrar nessas disputas, né? Então é o outro lado da moeda aqui, gente que está ouvindo boa doutrina, mas não entende o que é autoridade pastoral e nem a autoridade da igreja local, e a gente precisa ensinar ao povo o que significa ser igreja. É muito importante o que o Sacha falou, porque, por exemplo, o John MacArthur, pode ser que em alguns pontos a minha teologia não bate com a dele. Talvez a tulipa do John Piper tem mais pétalas que a minha. Então, a ideia de você cativar os seus membros e levá-los a uma conscientização daquilo que você está pregando e entender que existem pontos de vista diferentes na teologia, mas nós somos irmãos. Eu não quero criar, me permita o termo, eu sei que é difícil, duro, calvinistas xiitas na igreja. Mas eu tenho calvinistas fantásticos na igreja, fantásticos, e convivemos muito bem. Mas eles têm que entender que às vezes nós temos posicionamentos diferentes e somos irmãos em Cristo sem nenhum problema.
I just want to add my agreement with what Sasha Eu gostaria said. de somar a minha concordância com o que o Sasha disse. There's such a tremendous amount of questionable preaching, Existe muita pregação questionável por aí afora. but there's also just a massive amount of really healthy, good teaching. It's Mas available. também está disponível muito ensino excelente. As a pastor, I take advantage of this. Como pastor, eu faço bom proveito disso. It's one of the ways I feed my own soul. É uma das formas que eu alimento a minha própria alma. I think it's good to be able to recommend one or two or three to our people as well. Eu acho que faz bem recomendar 1, 2 ou 3 desses para o nosso povo também. If we try to keep them out of jealousy or something, try to keep them away from the internet, it will never happen. Se a gente por inveja ou ciúmes tentar tirar eles da internet, não vai acontecer nunca. They'll just listen to who they want. Eles vão ouvir só aqueles que eles quiserem. I would rather point them in some healthy directions. Eu prefiro então direcioná-los para alguns lugares saudáveis. But I think that this issue of the full-orbed pastoral ministry is so important. Mas por isso que eu acho que essa questão da visão do ministério pastoral completo é tão importante. Right? Paul tells us it's not just the hearers of the word, but the doers that will be justified. Paulo diz que não são aqueles apenas ouvintes, mas os fazedores da palavra. Que serão His preaching justificados. is to bring about the obedience of faith in all the nations. Ou seja, a sua pregação visa trazer a obediência à palavra entre todas as nações. So this takes the kind of life-on-life engagement to see this obedience come to flower. Então, para ver florescer de fato essa obediência, requer essa vida na vida, esse engajamento mútuo. That can only happen in the context of the local E church. isso só pode acontecer no contexto da igreja local. And these mega preachers who are worth their salt, E esses mega pregadores, pelo menos os bons, de fato, they will constantly be telling their listeners, pushing them back to their local pastors. e de fato, se eles são bons mesmos, eles vão de fato sempre empurrar os seus ouvintes de volta para os seus pastores. That was my experience with John Piper. Essa foi a minha experiência com John Piper. I never felt threatened by his presence in the church. Quando ele passou aquele tempo na minha igreja, eu nunca me senti ameaçado por ele. He was very gracious. Ele era muito gracioso. He would pray for people, Ele orava pelas pessoas. but most of the time he was pushing them to the elders of the church. Mas a maioria das vezes ele estava empurrando as pessoas que o procuravam para os líderes e para os pastores da igreja. These are the ones who are to counsel you. These are the ones who are to pray for you. São esses os que devem aconselhar vocês. São esses que deveriam orar com vocês. So I can celebrate my people receiving his ministry Então eu posso celebrar o fato que o meu povo foi ministrado por ele. in the confidence that he understands his place and understands my place. Que na confiança de que ele entende muito bem o papel dele e ele entende muito bem o meu papel. I'm sure he's not alone in that. E eu tenho certeza que não é só ele que entende dessa maneira. I think that's a mark of a trustworthy man who's been entrusted with such a significant ministry. Eu acho que essa é uma marca de um homem fidedigno que tem sido confiado a um ministério fidedigno. He's not drawing people to himself, he's pushing them to those God has appointed to pastor them. Ele não está tentando atrair as pessoas para si mesmo, ele está empurrando as pessoas para aqueles que Deus estabeleceu como pastores sobre eles. Eu acho que dentro esse é um tema que me fascina, porque essas diferenças doutrinárias que não afetam a essência da nossa doutrina, elas sempre existiram, sempre vão existir. São inevitáveis. Agora, como que a gente vai passar isso para as ovelhas para não criar partidos rancorosos doutrinários? Essa para mim é a grande preocupação. Eu, por exemplo, eu não sou calvinista 5 pontos, mas a nossa escola tem uma estreita relação com a igreja do John Piper, que é um calvinista. Qual o problema? Nenhum. Nós temos o nosso grupo de pastores colegiado, nós temos calvinistas. E qual o problema? Convivemos bem. O grande problema é quando isso começa a ganhar um sentimento rancoroso na mídia. E é coisa feia. Isso não edifica ninguém. Ninguém. Por outro lado, eu tenho que tomar cuidado para não colocar isso
de uma maneira, se eu não sou calvinista, colocar a minha igreja, todo mundo rangendo os dentes para os calvinistas e vice-versa. Somos irmãos em Cristo, vamos chegar lá. Um dos calvinistas que eu mais admiro é o famoso presbiteriano, lá de Goiás, sabe quem é? Nicodemos. Ouçam a palestra dele, ele me enche os olhos, da maneira equilibrada, tranquila, como ele fala. Tivemos um retiro dos nossos jovens que o Jabes lá de Jader foi o nosso preletor, e ele falou assim: para casar com a minha filha tem que torcer para o Santa Cruz e ser calvinista. E ele me convidou para pregar na igreja, eu convidei para ele pregar aqui. Qual o problema? Falou, torcer para Santa Cruz e ser calvinista. Por isso, irmãos, essas questões não podem nos dividir como está nos dividindo, é muito feio. Não, palmeirense já é outra coisa. Palmeirense eu tenho uma explicação. Não jamais use que o justo viverá ou florescerá como a palmeira. Primeiro, palmeirense não pode ser justo. Vamos ao texto. Segundo, ali não é palmeira, é tamareira. Irmãos, pensando um pouco estreitando um pouco essa questão de prática pastoral na igreja, diante das respostas apresentadas, nós estamos vivendo em um contexto onde muitos jovens têm dito que ele tem que demandar o tempo dele exclusivamente à pregação da palavra. E o pastoreio, muitas vezes, olhando para essas grandes igrejas que têm um colegiado, uma equipe significativa, pastores para várias faixas etárias, para ministérios e tudo. Então ele diz: eu vou fazer como aquele rapaz, aquele personagem, aquela figura, eu vou me dedicar exclusivamente à pregação da palavra. Porém, a igreja dele é uma igreja pequena, não tem infraestrutura para isso, e acaba negligenciando o acompanhamento, acaba negligenciando o aconselhamento, acaba negligenciando, enfim, a vida na vida dos irmãos. Quais seriam as recomendações que vocês dariam a esses jovens pastores? Talvez em parte porque eu estou há 30 anos praticamente dando aula de homilética. Uma das primeiras recomendações que eu faço é para esse pastor treinar jovens, líderes, para pregar. Como ele vai tirar férias? Como a igreja vai ter uma constância de púlpito se ele mesmo não treinar outros? Então não tem o privilégio de uma grande equipe. Ele deve passar os princípios de exposição bíblica e começar a ceder o púlpito para outros, para ter um alívio, para ele mesmo ouvir a palavra de Deus e ter uma equipe formada. Eu acho que a resposta mais óbvia para essa pessoa, porque não pode se trancar dentro do gabinete pastoral, como muitos professores de seminário querem que faça, por 60 horas só estudando a Bíblia. É o que o pastor Mendes sempre fala de feeling ou cheiro de ovelha. Então ele precisa, na minha opinião, distribuir isso, designar um líder para quarta-feira à noite, outra pessoa para domingo de manhã, e treinar as pessoas para pregar, para que ele seja substituível em vários momentos e ter um descanso, e distribuir esse treinamento através do ministério Pregue a Palavra. Eu acho também que é importante não é propaganda enganosa, é interesseira. E a nossa igreja faz isso. Pregue a palavra, tem classe de escola bíblica, tem na nossa escola de noites, e temos muitos pregadores. Eu acho importante o pastor novo ou iniciante, primeiro, saber onde ele quer chegar. A partir do momento que ele sabe onde ele quer chegar, ele deve ter em mente, no mínimo, o seu plano de como chegar e qual o objetivo que deve ser alcançado. Usando uma analogia bíblica, olhando para o alvo, aonde você quer chegar. Eu saí da Ford depois de 20 anos. Quando saí da Ford, eu queria uma igreja com uma organização como a Ford. Eu saí de uma entrei para o ministério não querendo aquela igreja que eu tinha uns anos atrás. Eu tinha um objetivo.
Agora, para ter hoje 17 pastores no ministério, nós sentamos em cadeiras de plástico. Não tem cadeira estofada. Nós não temos ar-condicionado. Nós temos um ginásio. Que por ocasião da grande tribulação, o anticristo pode fazer no máximo uma serralheria. Aonde você quer chegar? E eu olhei para o alvo. E nós começamos com 22 pessoas. Eu era até zelador da igreja. Mas eu tinha um alvo, eu sabia onde eu queria chegar. E coloquei tudo diante de Deus. E caminhei. O meu alvo não era mudar para Atibaia, para depois dessa igreja mudar para outra, até chegar na primeira igreja batista de São Paulo. Eu não tinha esse alvo. Meu alvo não era uma progressão de chegar àquela igreja que estava pronta. Meu alvo era fazer uma igreja, debaixo da graça de Deus. Então quero saber, onde você quer chegar? Ah, já estou 5 anos na minha igreja. A hora que você fizer o prega a palavra, você vai perceber que você não vai querer só ficar 5 anos, porque cessaram os sermões já prontos, que o estoque era para 5 anos. Aí você vai fazer o prega a palavra, você não fica só 5 anos. O meu sonho era Piba. Tive convites para sair, mas não, era ali, Piba. Aonde você quer chegar? Qual é o projeto de igreja que você tem no coração? E agora o que o Davi falou é fundamental: treinar liderança. Talvez o que eu adicionaria ao que já foi dito, né? A preocupação que eu fico quando existe um anseio por parte do coração de jovens, não exclusivamente de jovens, mas pastores em geral, de ter algum tipo de destaque. Eu quero pregar. A gente se inspira talvez em homens que estão terminando a carreira ministerial, né? Quando você escuta, por exemplo, John MacArthur explicando como é que ele prepara o sermão dele, aquele homem investe 40 horas semanais no preparo de um sermão. Quando eu parei e ouvi aquilo, eu falei, calma aí, 40 horas semanais são os 5 dias da semana. 5 dias da semana, esse cara está preparando o sermão dele, né? E aí a gente escuta aquilo e fala assim, é isso, para eu ser o próximo John MacArthur eu preciso investir 40 horas por semana, sem esquecer que existem os 40 pastores por trás fazendo tudo aquilo que ele não está fazendo para ele estudar 40 horas por semana, né? Então a gente esquece disso, né? A gente olha o John Piper. Quando eu conheci o John Piper por meio de sermões, etc., ele já era um senhor relativamente idoso. O John Piper não nasceu idoso. Ele ralou um caminho que não está no vídeo do YouTube, né? Mas está descrito nas cartas pastorais. Então, se nós vamos ser o pastor que Deus nos chamou para ser, quais são as recomendações que o apóstolo Paulo dá? Qual é o coração do apóstolo Paulo? Esse homem que servia publicamente na sinagoga e de casa em casa, derramando lágrimas. Ele tinha uma visão, Atos 20:20 do ministério, em que ele explanava a Bíblia publicamente. Ele tinha um ministério de pregação, isso é vital para o seu chamado pastoral, mas ele tinha um ministério de casa em casa individual com pessoas, né? Então é estranho quando nós desejamos as glórias do ministério, o reconhecimento público, mas não o sofrimento particular do ministério, que está ali ombro a ombro com ovelhas, né? E acredite, isso vai turbinar e dar vida inclusive para o seu ministério público. Quando você entende de fato para quem você prega, isso dá a vida diferente ao sermão. E isso o seminário não ensina, isso vida pastoral lhe dá, né? Então tem esse aspecto que a gente precisa constantemente sondar o coração, entender, calma aí, esse meu anseio, essa minha pressa de ver coisas acontecendo, é um desejo de servir a Cristo por meio do ministério pastoral, ou estou de fato buscando um destaque, uma proeminência, que é um veneno para a sua alma, né? Então, nas cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, o próprio livro de 2 Coríntios, né? Fiquei feliz de saber que o Prega a Palavra o ano que vem vai ser em 2 Coríntios. Aquilo é o coração pastoral do apóstolo Paulo. A gente precisa estudar aquilo e entender o que significa ser alguém chamado para o Senhor, né? Para ministrar as ovelhas de Deus, né? Então, eu desafiaria os jovens a entender isso, e que agora é o momento de aprender a servir. E servo serve. Servo serve. O que veio para acontecer, o que surgiu na sua frente, né? O apóstolo Paulo termina 2 Timóteo 4:5, né? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Deixa com que a palavra de Deus dê a você a sua agenda, cumprir o seu calendário e cumpra.
buscando apenas ser fiel, e os resultados pertencem ao Senhor. Onde Ele vai te levar, pertence ao Senhor. Seja apenas fiel. É isso que eu diria a um jovem, né? E aí entra 2 Timóteo 2:2, que já foi aludido aqui, de você treinar uma liderança, né? De você, enfim, cumprir o seu ministério como pastor. Amen. Amém. Alguma outra informação que vocês teriam tirado desses homens, ou posso continuar aqui? Tem algumas outras perguntas aqui bacanas. Podemos? Uma pergunta para o Nathan agora. Existe um crescente movimento de retorno aos pais, tanto em relação à sua espiritualidade como em relação à sua missionalidade. Missionalidade. Tanto no que diz respeito ao método de leitura, né? Método de espiritualidade, de leitura e pregação. Quais seriam os problemas disso e quais pontos positivos os pregadores podem se beneficiar dessa realidade? I wish I knew more about this movement. Eu queria saber mais acerca desse movimento que você está falando. I think, though, it's not unusual to put a group like the Fathers on a pedestal. Eu acho que não é estranho, ou pelo menos não é incomum, colocarmos um grupo como os pais da igreja sobre um pedestal. It's why we talked about how much they did not have that we have been given. E é por isso que eu falei tanto de quanta coisa eles não tinham ainda, o que nós já temos hoje. For example, it's not until the late 4th century that the canon is clear. Por exemplo, o cânon não havia sido esclarecido até o final do 4º século. Or that the role of the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit, is officially clarified. Ou também, até então, o papel e a pessoa do Espírito Santo não havia sido muito bem esclarecido. When I look at that, it causes me to give thanks to God for how much the fathers were able to do. Quando eu vejo isso, eu louvo a Deus por tanto que eles foram capazes de realizar. I mean, they're fighting the crucial battles about who Jesus is, E travando batalhas cruciais sobre quem Jesus era who the Holy Spirit e is. quem é o Espírito Santo. They're laying a foundation that is faithful. Eles estavam estabelecendo um alicerce, sim, fiel. And we are able to build on that today. E hoje nós construímos sobre esse alicerce. But I think it's more of a testimony to the faithfulness of God in their life building His church than to their own spirituality. Mas isso testifica mais da glória de Cristo estabelecendo a sua igreja através deles do que a própria espiritualidade deles. They of course were very spiritual men. Claro, eles eram homens muito espirituais. I'm trying to draw a distinction here. I'm not sure I have the words for it. Eu estou tentando estabelecer uma distinção aqui, eu não sei se eu tenho as palavras certas. There is much to emulate in their life, in their ministry. Sim, há muito que podemos imitar em suas vidas e ministérios. But on the other hand, they're working with significant handicaps. Mas você tem que lembrar também que eles estão trabalhando com muitas limitações. Most of the heresies that they were having to defeat began as attempts to make sense of what they saw in Scripture. Muitas das heresias que eles estavam tendo que combater surgiram de tentativas de fazer sentido das Escrituras. Maybe the language of Jesus being the Son means He had a beginning. Talvez a linguagem que diz que Jesus era o Filho quer dizer que ele teve um início. Maybe what we're seeing at the baptism is the Father's adoption of a really good man. Talvez o que nós estamos vendo no batismo era a adoção, que Deus estava adotando um homem muito bom como seu filho. I think they came out on the right side of all of those E questions. claro, eu creio que eles chegaram no final no lado certo de todas essas questões. But they're trying to work this through without an official canon, Mas eles estão tentando lidar com essas questões sem ter um cânon oficial. without centuries of faithful men before them. E sem ter séculos de homens fiéis vindo antes deles. Why would we want to adopt those same handicaps? Por que nós iríamos querer adotar
essas mesmas limitações. Now maybe I'm not speaking to the movement, I'm not sure. Não sei se ao falar isso estou tratando de fato esse movimento, eu não tenho certeza. I think there's a way to be thankful for the heritage of the fathers. Eu acho que nós sim podemos ser gratos pela herança desses pais da igreja. There's a way to use them in terms of checking our own interpretation, the trajectory of our interpretation. Sim, podemos utilizá-los para checar a nossa interpretação e a trajetória dessa interpretação. But to say we want to throw away everything between today and the fathers is not wise. Mas dizer que nós queremos jogar fora tudo que existe entre hoje até a era patrística não é sábio. Maybe some follow-up could help me understand Talvez se more of tiver the issue. outra coisa para dar o contexto, poder me ajudar, ou sei lá, mais alguém. Ok. Amen. Bom, nós estamos com o horário bem próximo ao almoço e eu quero encerrar aqui para todos as duas perguntas, especificamente para o Davi e para o Sacha, mas todos têm a liberdade de pontuar se faria e como faria. Primeiro é para o pastor Davi. Evidentemente ele já respondeu essa, mas só para pegar o gancho. Você pregaria o livro de Cantares sequencialmente, de forma contínua, nos cultos do domingo à noite? Se sim, quais são os cuidados que recomendaria para uma plateia de empolgados aqui do Congresso Prega a Palavra? Espera, antes da Davi pregar, por que domingo à noite e não domingo de manhã? Qual é essa diferença? À noite tem o clima do romance, né, Mazan? Eu entendo que talvez, porque muitas igrejas não têm mais o culto da manhã, mas o culto principal. Isso eu não fiz na PIBA no culto da noite, mas nós temos o culto da manhã. Mais ou menos 600 pessoas presentes e eu fiz isso. Nossas crianças saem. Eu não faria isso com crianças de menos de 12 anos, a não ser com a permissão dos pais. Eu entendo que o papel é dos pais da educação sexual dos seus filhos e a decisão dos pais incluir ou não. Agora, talvez com essa audiência, em algum momento ou outro, nós fomos mais escancarados, mas mesmo assim eu não tenho nada de que me envergonhar do que eu falei de púlpito, tentando ser suave, onde a palavra de Deus é suave. Esse modelo de eufemismo, eu acho que nós levamos para o púlpito. Tem maneiras de falar sobre textos sensíveis, com um linguajar elevado e apropriado para a igreja toda. Agora, tem textos que não tem como fugir, e eu entendo que nessas horas é decisão dos pais se os filhos serão ou não incluídos nesse momento. Talvez seria, se você não tem culto infantil, seria hora para explicar isso para a igreja com maturidade, e os pais vão tomar a decisão, que eles são os responsáveis nesta área. Mas eu preguei na PIBA, e já fiz, essa terceira vez que eu prego o livro todo. Segunda vez foi numa igreja lá em Belo Horizonte, num retiro de casais. Não, desculpa, foi da conferência da família para a igreja toda. Mas seria a minha cautela nesse sentido. Só que ele prega um domingo e vai dar aula a semana toda e eu fico lá para resolver os problemas depois. E para o Sacha, seria possível pregar provérbios em uma série contínua, lectio contínua, marcando claramente o desenvolvimento do livro como um todo? Parece que hoje pela manhã você falou que o pessoal utiliza muito em EBDs, e parece que foi alguma coisa disso que ele está associando em perguntas anteriores. Ontem você falou que o pessoal utiliza mais provérbios, sabedoria em EBD e menospreza isso em uma série no culto. Então a pergunta é, seria possível e como poderia ser marcado o desenvolvimento do livro como um todo? Eu acho que tem formas diferentes que você pode abordar o livro de Provérbios no contexto de púlpito, né, de culto, né? Hoje, o que eu pessoalmente optaria fazer, talvez por ignorância de outras formas, né, eu faria uma série contínua de Provérbios capítulo 1 a 9, destacando os discursos de Salomão, culminando com aquilo que é Provérbios 9, que nós vamos ver hoje à tarde, né, que é o convite da mulher sabedoria ou o convite da mulher insensata. Aquilo vai dar o clímax para uma série em que eu distribuiria de tópicos de Provérbios 10 a 29, né?
categorizando as diversas características do que é alguém casado, entre aspas, com a sabedoria e alguém casado com... Quando eu digo casado, que atendeu o convite da sabedoria e que atendeu o convite da insensatez, né? E parte da dificuldade do livro, né, é que nós ficamos muito limitados com o modelo de pregação de 1 hora, 50 minutos ou 40 minutos a 1 hora, né? E parece que quando o Provérbios nos foi dado, o autor não está pensando numa exposição de 1 hora no culto à noite, no domingo, né? Mas ele está explanando, nem divisão de capítulos praticamente havia, né? Então como é que você lida com essa disparidade da forma do conteúdo do livro com a nossa dificuldade em encaixar num método de 1 hora ali, né? Então chamaria muita a nossa criatividade. Eu gosto do que o J. Adams coloca no livro dele sobre pregação, de que o tempo do sermão é o tempo necessário para explicar o texto do sermão. É um desserviço para alguns textos em mais de 20 minutos, e você não vai fazer um bom trabalho para outros textos se for menos de 1 hora, né? Então fica aí para a gente um desafio, né, de fazer algo que seja fiel ao texto, mas criativo, para expor o significado do texto bíblico para o auditório. Não é assim que eu abordaria Provérbios hoje. Eu espero ilustrar isso nos próximos 3 sermões, né? Usando um entre as passagens de 1 a 9, depois pegando um que vai ser um compilado de mensagens e fechando com Provérbios capítulo 30, mostrando a variedade que a gente vai ter de púlpito, né? Mas Provérbios não é uma epístola, então isso vai ser diferente para nós em termos da abordagem, né? Não sei se o Davi, que tem uma experiência em Provérbios, como é que você... A nossa igreja fez de outra forma durante 6 anos, no culto de oração. Nós abordamos o livro de Provérbios, versículo por versículo, o livro todo. Cada pastor pegava um versículo. Pegava um texto, 2, 3 versículos, alguma coisa assim. Recomendo um livro do pastor Fernando Leite, da EBCU, Igreja Batista Cidade Universitária, que é um exemplo de mensagens tópicas desse tipo de 10 em diante, chamado A Anatomia da Sabedoria. E no livro Fernando Leite trabalha tópicos típicos, clássicos sobre língua, sexualidade e outras coisas. É uma abordagem que normalmente é a maneira que abordamos 10 a 31 do livro de Provérbios. Terminaram? Tenho só mais uma pergunta. Tá, então a minha palavra é só no final. Tá. Inclusive a pergunta é para o senhor. O quanto o senhor como pastor, e evidentemente os demais, todos estão no exercício pastoral, podem fazer cor a isso, mas o quanto o senhor como pastor determina ou avalia o tempo de caminhada com uma pessoa que tem altos e baixos, pensando na vida, nessas palestras, nesses devocionais sobre o pecado? Ixi, agora complicou. Por exemplo, se apresentam João Marcos diante de mim, eu falo, não, vai para Barnabé, eu não quero saber de você não. Eu não tenho muita paciência não, dependendo da reação da pessoa. Realmente eu passo para outro que tem um pouquinho mais de paciência e talvez até mais tempo ou entendimento melhor naquela área. Mas enquanto eu vejo esperança, eu caminho. Seja eu ou seja passando para alguém. Enquanto há esperança, eu caminho. Nós temos levado pessoas à disciplina na igreja depois de 3 anos de trabalho. E praticamente todos os pastores se envolveram. Então a igreja sabe, quando a gente leva alguém para exclusão, é porque não tem mais nada o que fazer. E eu gosto de uma crítica que de vez em quando eu recebo na igreja. Pastor, o senhor devia de levar essa pessoa à exclusão já há muito tempo. Eu gosto dessa crítica, porque eu pude avançar e com calma, com tranquilidade, talvez não só comigo, mas outro entrando em ação, onde a minha paciência esgota, talvez a do outro vai um pouquinho mais para frente, onde a minha justiça própria precisa desaparecer para entrar a graça, talvez o outro me ajude, mas eu tenho que ter muita convicção de Deus para terminar o processo. Isso é muito pessoal. Eu acredito que o que o pastor Mendes está descrevendo para nós é o respaldo de você ter uma pluralidade de líderes, né? Isso é muito importante para a avaliação de uma situação desse sentido, né? De uma situação de disciplina bíblica difícil.
E por difícil, eu não estou dizendo da carga emocional, eu não estou dizendo da tristeza dos parentes que permanecem na igreja, eu estou dizendo a dificuldade de discernir se há de fato arrependimento, né? Um arrependimento legítimo, ele não é um arrependimento perfeito, em que a pessoa não apresenta mais nenhum aspecto de luta, mas ele é alguém que demonstra as marcas de um arrependimento bíblico. E aí é importante a gente entender e ter uma doutrina sólida de arrependimento. O que é arrependimento, né? O que nós temos notado com alguns casos difíceis que nós lidamos na igreja, do discurso certo com atitudes erradas, é que chega um momento em que você deixa de ouvir as palavras, Tito 1,16 e tantas outras passagens que nos mostram uma profissão de fé negada pelas obras praticadas, né? Em que nós estamos olhando agora as obras e coletando as informações desse indivíduo para confrontá-lo no seu pecado, para que ele veja a sua própria insensatez. Então, algumas marcas, por exemplo, né? Alguém arrependido é alguém disposto a lidar com o pecado em todas as suas manifestações. Então pega, por exemplo, o caso de alguém que luta com drogas, né? Tá aí um caso complicado, né? Em que você vê recorrentes caídas, eles são extremamente manipuladores, tendem a ser manipuladores, aqui com um pouco de cautela para a gente não colocar um rótulo em alguém, mas ele tem recaídas constantes, você fica se questionando como pastor, até quando que nós vamos caminhar com isso, né? Sem contar todas as perguntas, nós estamos lidando com uma doença ou não, da importância de você ter uma teologia bíblica, uma teologia saudável sobre vícios, né? E aí você começa a caminhar com esse camarada e você vê que ele só está disposto a lidar com as consequências do vício dele. Se ele tivesse um passe livre das consequências do vício, ele estaria viciado e ele não tem nenhuma intenção de lidar com pecados em outras áreas. E ninguém peca de um jeito só. Então alguém não arrependido é alguém que, tá bom, eu quero parar com esse negócio de droga porque eu vi já o problema que dá para minha mãe, vi o problema que dá para minha esposa, mas ele continua ainda mentindo, ele continua ainda com pecados daquilo que ele faz e daquilo que ele omite, ele se omite da participação do culto público, ele se omite da prática de disciplinas espirituais. Você está lidando com alguém que tem o discurso certo, mas não tem a prática correta, é alguém não arrependido, e você tem respaldo bíblico para mover com um passo de disciplina, né? Então são algumas marcas que você começa a pensar ali, né? Esse contraste entre Saul e Davi, 1 Samuel capítulo 15, você vê Saul com o discurso certo. Aliás, Saul não seria excluído na nossa igreja, né? A gente olha Saul e fala assim, o cara, ele fez um sacrifício que não deveria, né? Ele se antecipou lá, ele poupou umas coisas, era para o Senhor, né? Era para o Senhor que ele queria sacrificar, né? Mas constantemente no texto é consistente, ele temia o povo, e quando ele fala, eu pequei, restaura-me diante dos anciãos, o que ele quer? O louro do povo, ele quer a glória do povo, ele não se arrepende. Ao contraste de Davi, em 2 Samuel 12, né? Eu pequei contra o Senhor, aí os anciãos vêm com ele, e o que ele faz? Eu não quero, você não está entendendo, eu pequei, ele está triste, e ele é alguém arrependido, e ele assume as consequências do pecado dele. Então a Bíblia dá para nós, aí tem o Salmo 51, o Salmo 32, ajudar esse camarada que tem os altos e baixos a entender o que é um arrependimento genuíno. E desenvolvemos uma teologia de perseverança com os membros da igreja, né? Que daí você pode usar a própria Epístola de Hebreus, o caminho da sabedoria que nós estamos vendo em Provérbios, né? Em que sim, a caminhada cristã tem altos e baixos, mas não é um altos e baixos do tipo ioiô estático. É altos e baixos e ioiô de alguém que sobe uma escada. Então se a gente olha e fala assim, ele tem tido altos e baixos, mas há um filme de um progresso. Eu sei que a gente está vendo uma foto, né? Mas há um filme de um progresso. Nós vamos caminhar 2 anos, nós vamos caminhar quanto tempo for necessário, porque nós estamos vendo alguém quebrantado. Agora, se já depois de um tempo você olha e fala assim, rapaz, isso não é arrependimento, isso não é a vida cristã, né? Você está em amor consigo mesmo e não com Cristo. Nós não podemos atestar que você é um crente em Cristo Jesus, nós vamos discipliná-lo, né? Aí vem o processo, né? E tudo isso é uma caminhada, né? Eu estou descrevendo aqui um processo, mas isso é uma caminhada para entender se a gente está lidando com uma ovelha, se a gente está lidando com um cabrito, ou pior, um lobo, né? Ou bode, né? Um bode, né? Isso que o Sacha falou é tão interessante. Nós temos um caso igualzinho. A pessoa veio, quando eu comecei a acompanhá-lo casado, tem filhos,
Ele comigo acho que teve umas 3 ou 4 quedas. Eu falei, chega. Davi, pega a bola. Passei para ele. Com você teve quantas quedas já? 2 ou 3. E essa semana o Davi chegou para mim e passou, eu vou desistir. É um caso desse que o Sacha está dizendo. Aí você chega a conversar com ele. Não, eu sou um crente, eu quero começar novamente. Aí você fica naquela, como começar novamente? Gente, como é difícil isso. E nós estamos para resolver um problema agora, atual. O Davi já desistiu, vou passar para o pai agora. Você. Quer complementar? I think this is good wisdom that we've heard. Eu acho que essa boa sabedoria que temos ouvido. I just maybe share a testimony to give hope. Só quero compartilhar um testemunho para dar esperança. We've had 2 different men in our church over the years Ao longo dos anos, 2 homens em nossa igreja, that we've walked with for a period of 3 and 4 years each. com quem cada um deles investimos durante, 3, 4 anos, Just thinking of the highs and the lows in terms of their spiritual life, tentando lidar com os altos e baixos da sua vida espiritual, in terms of their leadership of their family, enquanto a liderança de sua família, and in terms of their sin as well. e também tratando do seu pecado. What I have found is that if we are clear with them up front, O que eu percebi, descobri é que se nós formos claros com eles, já de início, we want to walk with you. nós queremos caminhar com você. This is what it will look like to walk with you. Caminhar com você significa isso daqui que vai acontecer. We will not allow your sin to stay hidden. Nós não vamos permitir que seu pecado seja escondido. We will do what we need to protect your family from the consequences of your Claro, sin. nós vamos fazer o necessário para proteger a sua família das consequências do seu pecado. We will speak the truth to you in love. Nós vamos falar a verdade para você em amor. We will call you to genuine repentance and the fruits of it. E nós vamos chamar você ao verdadeiro arrependimento e aos frutos do arrependimento. If they say yes to that, Se a pessoa dizer sim para tudo isso, even if there's several years of continuing ups and downs, mesmo com alguns anos de altos e baixos, we've seen the Lord work a miracle of salvation in both of their lives. temos visto sem Deus agir uma obra de salvação em ambas as vidas. We've had a lot of people in the meantime walk away from that. Ao longo desse tempo, sim, vimos muitas pessoas abandonarem. That's not what I want. I want someone to make me feel comfortable in my sin. Well, we can't do that. Não, eu não quero isso que vocês estão oferecendo. Eu quero alguém que vai me fazer me sentir confortável no meu pecado. But if they will stay, Mas se essa pessoa quer ficar, and you do have a plurality of elders who can continue to be faithful to e them, você tem vários líderes na igreja que vai continuar sendo fiéis a eles, even in the darkest hours, mesmo nos períodos mais escuros, because with both of these men it got worse, a lot worse before it got better. porque com um dos 2 homens a coisa piorou muito antes de melhorar. The Lord is able to work a miracle, Mas Deus ainda é capaz de operar um milagre. and then you have such a testimony of the life of Jesus in your church. E aí o resultado é você ter um testemunho da obra de Cristo, a vida de Cristo na igreja. So it's easy to be impatient, to get angry. Então é fácil a gente ser impacientes, ficar bravos. I love everything about ministry except the people, Eu right? amo tudo que tem no ministério, menos as pessoas, né? People are messy. As pessoas bagunçados. But if we have the heart of the good shepherd and walk alongside them toward the light, the Lord is faithful. Mas se temos o coração do bom pastor andando ao lado do rebanho, rumo à luz que é Cristo Jesus, Deus é fiel. I hope this encourages your heart. Eu espero que isso encoraje o seu coração. Esse caso que eu citei, nós levamos ele diante da igreja, não para exclusão, mas para ele ser exortado diante da igreja que nós estávamos quase no limite. E foi aí que passamos para o Davi, mas agora já teve 3 recaídas. O Neita mencionou a questão da paciência, né? Me veio à mente 1 Tessalonicenses 5,14, né? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos, né? Não se esqueça de que não se trata apenas de resolver uma situação com alguém, mas Deus também trabalha em você essa situação. Parece que
Deus coloca casos crônicos no ministério de cada um, porque Ele também está forjando em você o caráter de Cristo, né? Sobre essa questão de disciplina, tem um livro pequenininho na livraria lá embaixo, de capa verde, se eu não me engano, Disciplina Bíblica, por Jonathan Leeman, da editora Vida Nova. Eu recomendo tremendamente esse livro. Ele é pequeno, ele é extremamente prático e ele é muito bem fundamentado. E se você está afim de um negócio mais robusto, tem o livro A Igreja de Deus... Eu sempre esqueço o título do livro. E a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. A Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, também por Jonathan Leeman. Aquilo lá é uma obra teológica, pastoral, sobre membresia e disciplina. Muito legal você ter aquilo e digerir aquele conteúdo lá. E nós temos os dois na livraria. Fantástica Irmãos, livraria. Vou passar a palavra para o pastor Mendes, mas o nosso tempo está encerrado. Não tem... Gente, a minha palavra é bem rápida. Eu disse para vocês que uma das grandes dificuldades que eu vejo são essas linhas teológicas brigando e causando até inimizade. Em 1980 eu tive aula de lar com Israel Bjork. Esse homem morreu num hotel lá na Foz do Iguaçu, pegou fogo, ele morreu queimado. Esse homem me inspirou a oposição que eu tenho hoje sobre o divórcio e não recasamento. E eu comecei a trabalhar com esse tema, e os irmãos sabem perfeitamente da minha particular posição e da igreja. Mais tarde alguém falou assim para mim: você já ouviu a posição de John Piper sobre isso? Eu falei não, aí me recomendaram um vídeo. E eu percebi que John Piper tinha ouvido a minha palestra e copiado tudo. Nem acrescentar uma vírgula, um ponto, nada. Aí eu falei assim, mas como o americano consegue essa coragem? Porque lá você é processado, aquela coisa toda. Aí alguém me falou, mas isso é a posição dele, não da igreja. Não sei, nunca fui conferir isso. Mas alguém me disse que não é da igreja. Como pode um pastor que tem uma posição dessa, que para mim é extremamente importante, e a sua igreja não ter, e convivem? Eu trago isso como exemplo para vocês. Eu não sei se vocês concordam ou discordam da igreja ou do John Piper, mas convivem. Olha como é importante a convivência, mesmo num assunto extremamente grave como esse. Ok, irmãos, vamos ter uma palavra de oração, então. Peço para que ninguém saia antecipadamente. E aí nós vamos então para o nosso almoço de forma ordeira. E se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que ficou, talvez não ficou bem claro na sua mente a resposta desejada, eu encorajo você depois, nos bastidores, a procurar um dos nossos palestrantes aqui, conversarem com eles, a adequar a sua pergunta, acomodar a sua pergunta de uma forma que você tenha aí a resposta desejada, tá joia? Oremos. Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por esses homens aqui que com palavras extremamente sábias pôde nos encorajar, incentivar e trazer luz, ó Deus, a muitas questões confusas em muitas de nossas mentes, Pai.